Salve, salve galera, tudo massa com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Lidia Lins, eu sou cria da favela do Ibura. Atualmente sou estudante de Direito e estagiária do GAJOP, que eu não sei se vocês já conhecem, eu não sei se vocês estão ligeiros, mas o GAJOP é uma organização da sociedade civil, ou seja, uma organização que foi fundada por pessoas que não trabalham para o Estado, que não trabalham para nenhuma instituição religiosa e que também não trabalham para nenhuma empresa. Pessoas que se juntaram em prol de uma causa para fiscalizar a ação e as atividades do Estado e para lutar pela garantia de direitos e resolver um problema social. No caso do GAJOP, a nossa atuação é na promoção e defesa dos direitos humanos e na fiscalização da política de socioeducação, que é o que vocês estão incluídos hoje. Justamente por nossa atuação e nossa ação ser na fiscalização da política de socioeducação, que eu estou gravando esse vídeo para explicar para vocês por que a gente reuniu todos vocês numa sala hoje para fazer essa atividade. Nossa atuação se dá por meio de projetos e nós temos dois projetos, que é o Comunicação, Justiça e Direitos Humanos e o Diálogo para Mudanças, que atua diretamente fazendo atividade com os adolescentes que estão nos 10 casos que tem no estado de Pernambuco. A gente vai em todos esses casos fazendo atividades. Fazemos atividades de oficinas, de comunicação, né? Levamos debates, trocamos ideias com vocês sobre o que vocês estão achando sobre a política de socioeducação, né? Fazemos a fiscalização se de fato essa política de socioeducação está cumprindo, está acontecendo, se de fato o que está na lei está sendo cumprido, né? Porque a gente sabe que o que está no papel muitas vezes não é o que acontece na prática, vocês mais do que ninguém estão ligeiros nisso. Enfim, então nossa atuação é justamente fazendo essa fiscalização, promovendo esses debates junto com vocês, trocando essa ideia, né? Levando essa interação, construindo conhecimento, levando conteúdos a partir das demandas, a partir das ideias que vocês trocam com a gente, do que vocês acham interessante. Enfim, fazendo esse diálogo com vocês e também fazendo a pressão e a fiscalização da FUNASE, né? Do Ministério Público, da Defensoria, dos juízes, do Poder Judiciário, para que, de fato, a política de socioeducação aconteça. E é nesse sentido, né, que a gente faz esses dois projetos que eu falei para vocês e que a gente fazia uma série de atividades dentro dos casos, mas que com esse contexto de pandemia, com essa loucura que está aqui no mundão, a gente ficou impedido de estar entrando dentro das unidades, de estar fazendo esse trabalho diretamente com vocês. E o meio que a gente achou foi gravando esses vídeos para manter o contato com vocês, para de alguma forma estar fortalecendo vocês aí dentro, que a gente entende, né, que não deve estar sendo fácil esse momento, enfim, que o processo de socioeducação já não é um momento tão fácil, né, e com esse processo de pandemia as coisas podem ter ficado um pouco mais angustiantes, mas a gente sabe também que gravando esses vídeos, que tentando ter esse contato com vocês, de alguma maneira a gente pode fortalecer, então é essa a nossa ideia. A gente convidou alguns jovens que fazem trabalho dentro das suas comunidades, dentro das suas quebradas, né, que estão dialogando diretamente também dentro das suas favelas e tentando pautar transformações, tentando fortalecer suas comunidades, para fazer vídeos falando sobre vários temas com vocês. E é isso que a gente vai fazer aqui nesses encontros. A gente espera que vocês gostem desses vídeos, a gente espera que esses vídeos de alguma maneira possam fortalecer vocês, né? E que logo logo a gente possa se bater aqui no mundão e que esse contexto todo de pandemia acabe. Um abraço e esperamos que todos vocês fiquem bem. Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alberto Magalhães, estou enquanto educador social do GAJOP, atuo no Movimento Social Cultural Cores do Amanhã, que fica localizado ao lado do Complexo Prisional Aníbal Bruno, e também sou membro do coletivo Juventude Negra Cara Preta. Hoje a gente vem aqui para dialogar com vocês sobre a questão do Estatuto da Juventude. A ideia é que a gente possa aprender um pouquinho, né, o que é o Estatuto da Juventude, como pode ser exercido, o que é que traz o Estatuto da Juventude, para a gente poder aprender sobre os nossos direitos e fazer com que eles sejam de fato efetivados. E aí, primeiro tem que entender que foi através de uma lei, né, aprovada, sancionada pela Presidente da República, né,
Dilma Rousseff, que foi em 2013, 5 de agosto de 2013, onde essa lei, o número dela é 12.852, de 5 de agosto de 2013. E aí o Estatuto da Juventude, ele surge com a perspectiva de discutir sobre quais são as demandas dos jovens, quais são os eixos importantes, né, para a política de juventude, que é que a gente precisa estar dialogando e construindo com esses jovens. E para isso surgem os princípios, né? Essa lei surge através de alguns princípios, e alguns deles é a promoção da autonomia e emancipação dos jovens, entendendo que os jovens eles têm sim, né, o direito de escolher, de estar em lugares de ascensão, de lugares de poder, e que a gente precisa respeitar a autonomia, se vão querer ou se não vão querer, inclusive estar nesses espaços. Valorização e promoção da participação social e política, né? Então os jovens eles precisam estar assim nos espaços deliberativos, né, políticos ou não, e aí cabe a gente também estar ocupando esses espaços. As políticas precisam nos perguntar o que é que nós, enquanto jovens, queremos dessa política. Reconhecimento do jovem como sujeito de direito, né, universal, geracional e singular, que a gente não está aqui de passagem, a gente não está apenas exclusivamente para ser um peso, né, na sociedade, a gente precisa ser ouvido, e para que a gente seja ouvido, é importante que nos entendam enquanto sujeito de direito. Promoção do bem-estar, da experimentação e do desenvolvimento integral do jovem, porque no fim das contas esse estatuto veio, né, através de muita luta do movimento social, né, nada não é nos dado e sim muito conquistado. Ninguém pensou, coitado desses jovens, né, vamos pensar alguma política para eles, vamos dar algum direito para eles. Não é isso. Tudo que a gente tem de direito, né, tanto como o Estatuto da Criança, como o Estatuto da Juventude, como o Estatuto do Idoso, é pensado através de movimentos sociais, né, da organização da sociedade civil, de ONGs, de coletivos, que se movimentam e dizem a gente precisa pautar sobre determinados assuntos, trazendo o Estado, inclusive, para um processo de responsabilização, né? Entendendo que ele é o grande fiscalizador, é o grande que nos possibilita, né, que de fato as políticas aconteçam. Ele que tem que estar exercendo e a gente tem que estar fazendo esse cuidado. Mas aí voltando para os princípios, né? Tem o princípio respeito à identidade e à diversidade individual e coletiva do sujeito, entendendo que a juventude, ela é uma juventude diversa, né? Para além da raça, da classe, do gênero, mas também da sua orientação sexual e da sua identidade de gênero, né? A gente pode ser parecido em muita coisa, né? Seja nos nossos traços negroides, seja na nossa cor de pele, mas a gente ainda assim somos diversos, né? Não somos iguais. Tem a questão também da promoção da vida segura, da cultura da paz, da solidariedade e não discriminação, entendendo que a gente precisa viver com bem-estar, né? Com paz, com qualidade de vida, sem precisar fazer tanto corre louco para se manter vivo. E a valorização do diálogo e convívio do jovem com as demais gerações. É importante que a gente possa aprender com os nossos ancestrais, com as pessoas que vieram antes e reconhecer a importância delas para que aqui a gente estivesse, né? E aí traz alguns direitos, né? Alguns direitos que o Estatuto da Juventude traz e que é importante que a gente possa estar conhecendo e compreendendo melhor. O direito à cidadania, à participação social e à representação juvenil. Então, em todos os espaços que falem sobre adolescentes, sobre juventude, é importante que a gente esteja lá. Inclusive, essa lei, ela faz com que seja criado o Sistema Nacional de Juventude, né? O Sistema Nacional de Juventude, ele vai ter que estar dialogando tanto com o Estado, tanto com os municípios, como o Distrito Federal, criando estratégias de políticas públicas para essa juventude. Então, dentro desse eixo, o jovem tem direito à participação social e política e na formulação, execução e avaliação das políticas públicas de juventude, entendendo que a gente precisa estar nesse espaço de fiscalização e participação,
Nada vai ser criado sem o nosso aval, sem a gente dizer se pode ser feito, se deve ser feito e se o que vai ser feito tem o nosso dedo, né? Tem a nossa cara. É importante que a gente tenha o direito de voz e de voto, né, dentro dessas representações e dessa participação. Tem o direito à educação, e quando a gente fala sobre o direito à educação, não é apenas exclusivamente nessa educação formal, que muitas vezes não faz com que seja atrativa, né? A gente precisa estar investindo numa educação que a gente se sinta pertencente, que a gente se sinta mais à vontade de aprender, né? Que o professor ele consiga compreender que ele não sabe muito, né? Assim, a gente pode estar aprendendo junto, ele não é apenas exclusivamente o detentor do conhecimento, não é só ele que sabe de tudo. Ele pode estar aprendendo com os seus alunos, né? E aí a educação, ela perpassa para além da educação formal. É a educação entre pares, né? A educação através da educação popular, inclusive a educação no ensino superior, né? Quantas pessoas a gente acaba não se vendo dentro desse espaço da graduação, da pós-graduação, né? A gente não se enxerga nesse espaço da educação. E aí, essa política ela também faz com que possa garantir o estímulo e a permanência desses jovens no âmbito escolar, que é o mais importante, né? Não adianta a gente estar na escola só de fachada ou algo do tipo. A gente precisa fazer com que seja atrativa a escola e essa educação. E aí, né, o jovem tem direito à educação superior em instituições públicas ou privadas, com variados graus de abrangência, de saber ou especialização de conhecimento. Que a gente possa se ver também nesse espaço, né, de graduação, de pós-graduação, enfim. Tem o direito à profissionalização, ao trabalho e à renda, né, que não fique apenas exclusivamente os trabalhos subalternizados, podemos dizer assim. Não estou dizendo que não são importantes. São importantes, obviamente. Mas por que só a gente que tem que estar fazendo esse tipo de papel, esse tipo de trabalho? A gente faz uma reflexão de quem são as empregadas domésticas que estão trabalhando, quem são os garis, né? Vocês já tiveram alguma professora travesti ou transexual? Quem são essas pessoas? E aí a gente começa a fazer uma reflexão, né? A gente precisa, enquanto jovem, estar em todos os espaços. E todos os espaços é entendendo que a gente precisa trabalhar em um espaço que nos deixe confortável. A gente não precisa estar apenas e exclusivamente no trabalho braçal, né? Como pedreiro, como algo do tipo. A gente pode sim estar nesses espaços. Mas a gente pode ser advogado, a gente pode ser, né, agente de segurança pública, a gente pode ser juiz, a gente tem que criar esse horizonte e é importante que o Estado e as políticas públicas nos potencialize para que isso aconteça, né? Nos dê a oportunidade de trabalho, de profissionalização e de renda. Tenho também o direito à diversidade e à igualdade, que é entendendo, né, que os jovens têm suas especificidades. Então, tem o jovem que é gay, tem o jovem que é lésbica, tem a jovem que é travesti, tem o jovem que é índio, tem o jovem que é quilombola, tem o jovem que é da cidade, tem o jovem que é do campo, tem o jovem que é do sistema socioeducativo, tem o jovem que é do sistema carcerário, né? Tem o jovem que não está privado de liberdade, enfim. A gente precisa discutir juventude de forma transversal e horizontal. E aí, esse direito da diversidade é garantindo, né, que a gente, mesmo que seja diverso, a gente está no pé de igualdade, né? A gente precisa também trazer de forma essa igualdade com a palavra que se chama equidade. Equidade que quer dizer que a gente vai estar analisando, né, através da sua proporcionalidade, tratando de igual para igual, respeitando as suas indiferenças. E aí entendendo, né, inclusive o Estatuto da Juventude é o primeiro estatuto que traz a questão da orientação sexual e de homo-religião dentro dessa questão do respeito da diversidade, né, que é um tabu socialmente falando, mas que é importante, né? As pessoas LGBTs no Brasil, são as pessoas que mais morrem por simplesmente amarem quem amam, né? Gostarem de quem gosta. E o que é que tanto isso te incomoda? É importante que a gente faça essa reflexão, sabendo que se algo me incomoda, é porque o problema não está nessa pessoa, está em mim, né? Então a gente precisa se reconhecer e respeitar. Se a gente não curte, tudo bem, não curte. Mas a gente precisa respeitar as pessoas de forma transversal, né? Entendendo que é uma pessoa, é um ser humano e que merece respeito como qualquer outra.
Tem também o direito à saúde, né? Que o direito à saúde é importante que a gente possa estar garantindo o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, né? Que é o que a gente conhece, né? A gente não tem tantos privilégios para ter um plano de saúde, infelizmente, mas a gente precisa fortalecer, né, o SUS e, inclusive, fazer com que esse SUS a gente possa ser atendido com as nossas especificidades, né? A gente precisa estar discutindo sobre prevenção combinada ao HIV/AIDS, a gente precisa discutir sobre como fazer, ter práticas, né, sexuais, relações sexuais com preservativos, né? Talvez seja, incomode, é chato, mas é importante. Isso faz com que evite, para além da gravidez, evite doenças. E doenças que podem nos levar à morte se a gente não souber, né? Não souber antes de que tipo de doença a gente está se tratando. Inclusive, no direito à saúde, tem um eixo que é bem interessante que fala sobre a questão da gravidez. E aí é entendendo que o Brasil é um dos países que mais matam as mulheres negras, né? Porque, no fim das contas, o racismo ele é tão estrutural e ele é tão perverso que as pessoas acham que o corpo das mulheres negras ele é apenas exclusivamente para ser reproduzido, né? Os homens não estão preocupados se as mulheres estão sentindo prazer ou não. É apenas exclusivamente como objeto sexual. E aí, na área da saúde, as pessoas entendem que o corpo da mulher negra ele é preparado para sentir dor. E aí, por conta disso, as mulheres acabam sofrendo muito mais quando vão parir. E aí, é importante que a gente faça essa reflexão, né? Que a saúde ela possa estar olhando para essas jovens que estão com gravidez precoce ou não, com um olhar mais humanizado, né? Que a gente possa tá vendo por esse aspecto. Mas também falar sobre redução de danos vem também do eixo da saúde, né? A juventude ela consome muito álcool, usa muitas drogas e a gente precisa pensar como é que a gente consegue reduzir esses danos, né? Se a gente bebe muito, como é que a gente faz com que... E se a gente bebe muito e isso nos afeta, como é que a gente pode estar fazendo uma redução, né? Diminuindo os problemas, né? Em relação a isso. Se a gente fuma maconha, né? Como é que a gente pode estar reduzindo os danos que essa maconha pode nos trazer? Enfim, pensar muito nessa perspectiva, né? De redução de danos. Tem também o direito à cultura. E o direito à cultura primeiro, a gente compreender que a cultura da favela, a cultura da periferia, é uma cultura. A cultura do hip hop, a cultura do passinho, a cultura do brega, né? Inclusive, a gente não tinha noção, né? Talvez por ser jovem, a gente não consegue entender muitas coisas. E aí a gente é só um tempo mesmo. Mas o samba e o pagode, ele era muito marginalizado, né? Pelas pessoas elitizadas. Era tipo coisa de favelado. E hoje quem aqui não escuta um samba? Quem aqui não escuta um pagode? Né? Então a periferia ela sempre produz conhecimento a todo instante. Seja nas rimas, no rap, nos versos, no coco, enfim, em vários aspectos de cultura estão sendo produzidos. E aí, assim, a gente precisa primeiro valorizar essa cultura, entender que é cultura, mas também a gente precisa estar acessando outros tipos de cultura, né, velho? Quem é que consegue... Quem é que já foi pro cinema, por exemplo? Talvez alguns sim, outros não. Quem é que vai pro teatro, né? E é uma coisa massa, mas a gente não tá acostumado ou a gente não naturalizou essa questão, né, do teatro. Até porque é um rolê que, tipo, acaba de 10 horas da noite, de 11 horas da noite, e como é que a gente volta para casa, né? É um horário que não nos permite estar, inclusive, naquele espaço. Seja por conta do trabalho, seja por conta do direito à cidade, né? Que essa cidade, ela não foi pensada para nós, né? Esse transporte público não foi pensado para nos deixar de forma confortável, para a gente ir e voltar. Enfim, esse direito da cultura, ele precisa estar linkado na valorização, né, dos jovens, né, no garantir a participação no processo de produção e elaboração, né, de projetos e de iniciativas, promover a inclusão digital dos jovens por meio de acesso a novas tecnologias, propiciar ao jovem o conhecimento da diversidade cultural, regional e étnica do país, garantir ao jovem com deficiência acessibilidade e adaptações razoáveis. Por exemplo, recentemente eu vi uma matéria onde obriga que os cinemas deixem adaptadas algumas cadeiras para as pessoas, né, cadeirantes. É uma coisa tão
tão simples e ainda não fizeram, pô. Então, assim, como é que a pessoa consegue acessar a parte da cultura se ainda assim elas não foi pensada nessas especificidades, né? Tem também o direito à comunicação e à liberdade de expressão. E aí, a comunicação podemos dizer que é quase o quarto poder, né? E principalmente através da comunicação digital, das redes sociais, das mídias sociais. Por exemplo, a forma como a gente está fazendo essa oficina, com certeza seria presencialmente, né? A gente poderia estar trocando a ideia, mas diante dessa pandemia, né, do Covid-19 não foi possível. Mas a comunicação mostra que a gente consegue sim acessar vocês, e que bom que a gente consegue, né? Que bom que a gente consegue dialogar com vocês, mesmo distante. Mas é isso. E aí, assim, entendendo que a comunicação é um direito humano, né? Entendendo que a comunicação feita na periferia, ela precisa ter o seu respaldo, a sua valorização, né? Porque tem jornais que são feitos na periferia. Tem jornais comunitários e que falam muito mais da verdade, né? Do que outros jornais que são caros, que tem uma ideia por trás, né? Não acho que é nada por acaso, né? Porque nas manchetes, muitas vezes, filho de tal pessoa foi preso com drogas ilícitas e tal. Mas se fosse um preto, eu ia chamar logo de traficante, ia já botar o nome, já ia botar foto, enfim. A gente entender que a comunicação é importante e que tem que ser uma comunicação pautada nos direitos humanos. E essa liberdade de expressão não é liberdade pra gente estar xingando ninguém, não, né? Tirando onda, fazendo pirraça. É a liberdade de a gente ser, né, étnico, responsável com o que a gente diz. Sem com que machuque, menospreze, deslegitime qualquer tipo de pessoa. E aí incentivar, né, programas educativos e culturais voltados para jovens nas emissoras de rádio e televisão, promover a inclusão digital dos jovens por meio de acesso às novas tecnologias de informação e comunicação, promover redes e plataformas de comunicação dos jovens, considerando a acessibilidade para os jovens com deficiência, incentivar a criação e manutenção de equipamentos públicos voltados para a promoção do direito e do jovem à comunicação, e garantir a acessibilidade à comunicação por meio de tecnologias assistivas e adaptações razoáveis para os jovens com deficiência. Tem o direito ao desporto e ao lazer. E o que é isso, né? É o direito que a gente tem de fazer o nosso momento de lazer, de jogar bola, né? De soltar pipa, de fazer natação, de fazer balé, de fazer o que quiser fazer, velho. Então, é o direito que a gente tem de aprimorar determinadas coisas, né? Porque a gente só quer ser apenas exclusivamente jogador de futebol. Porque a gente não pode estar no espaço da natação. Mas se a gente não conhece, velho, se não chega na periferia, se não chega na favela, como é que a gente vai ter a oportunidade de conhecer outros espaços, né, de lazer e de esportes, por exemplo, né? A gente conhece mais basquete, porque rola, né? Futebol e tal. Mas tem outras variadas formas, né, de esporte, né, que a gente precisa estar conhecendo. O karatê, o jiu-jitsu, enfim. E aí, dentro dessa área, dentro desse eixo, né, do direito ao desporto e ao lazer, tem a adoção de lei do incentivo fiscal para o esporte, né, com critérios que priorizem a juventude e promovam a equidade. Então vai ter que sair um dinheirinho para liberar isso pra gente. A valorização, né, desses esportes e a oferta de equipamentos comunitários que permitem a prática, a cultura e de lazer. A gente não precisa ir lá para o centro para ter um lazer. O lazer tem que estar na periferia, tem que estar na favela. Eu não preciso de um transporte para estar acessando um espaço de lazer, para estar fazendo natação. Tem que ser algo que seja na minha comunidade, tá ligado? Não precisa... É interessante que seja dessa forma. Direito ao território e à mobilidade. A gente acaba criando muito vínculo com o território, né? O território é um território afetivo, onde a gente conhece o Zé, o Bill da venda, né? Onde a gente conhece todo mundo, onde inclusive a gente se sente seguro. E isso é um direito nosso, inclusive. O jovem tem direito ao território e à mobilidade, incluindo a promoção de políticas públicas de moradia, circulação e equipamentos públicos no campo e na cidade. No sistema de transporte coletivo interestadual, observa-se nos termos a legislação específica. E aí, através desse direito, chegou até o ID Jovem, que eu não sei se vocês já ouviram falar. O ID Jovem é
um sistema que garante que os jovens possam estar viajando interestadualmente, ou seja, de um estado para o outro, com uma cota de ônibus. E um ônibus consegue ter 2 vagas, onde essas pessoas podem estar viajando, né, gratuitamente, e mais 2 vagas para essas pessoas pagarem a metade da passagem. Então, assim, é algo bem interessante. Eu já consegui acessar esse ID Jovem, eu já fui para um congresso lá em Aracaju, através desse ID Jovem, que eu paguei nada, tá ligado? Pra poder ir lá. E isso é massa, né? Porque a gente pode estar visitando alguém, visitando uma família, indo pra apresentar algum trabalho, indo pra conhecer, enfim. É algo que foi bem interessante e que tá na lei e que a gente precisa fazer com que isso seja cumprido. Direito à sustentabilidade e ao meio ambiente. E é algo que a gente não discute muito, né? E a gente vai acabar sofrendo bastante com essas coisas, porque a gente não está com um olhar humanizado para o direito, para o meio ambiente de forma geral, né? A gente está vendo tanta catástrofe, tanta coisa, e a gente não se ligou ainda. E aí, o jovem tem o direito à sustentabilidade ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, e o dever da gente é de defendê-lo e preservá-lo para as futuras gerações. E aí, o que é que tem dentro desse eixo, né? O estímulo e o fortalecimento de organizações, movimentos, redes e outros coletivos de juventude que atuem no âmbito de questões ambientais, o incentivo à participação de jovens na elaboração de políticas públicas no meio ambiente, a criação de programas de educação ambiental destinados a jovens e incentivo à participação dos jovens em projetos de geração de trabalho e renda que visam um desenvolvimento sustentável. Então, se a gente consegue fazer um trabalho através da palha, se a gente consegue fazer um trabalho através da reciclagem, né, do lixo, porque lixo é riqueza, né? Dizem que lixo é luxo. Se a gente souber manusear o lixo que a gente consome, o mundo vai ser outro, com certeza. Direito à segurança pública e acesso à justiça. E aí, isso é bronca, né? Porque a gente só vem falar sobre direito... A gente só vem falar sobre segurança pública e acesso à justiça, quando a gente já está em um processo bem difícil, né? Quando a gente já está no meio de internação, quando a gente já está com algum processo nas costas, porque ninguém chega para dizer o que é que a gente tem que fazer, como é que tem que ser feito, o que é que nos dão de oportunidade, né? Então, todos esses direitos aí, mas quais são os que são efetivados? Quais são os que chegam na periferia? Mas aí, o único direito que chega é o de segurança pública e acesso à justiça, né? Que quando vem para punir, vem para prender, vem para encarcerar. Mas aqui também traz que é o direito, né, dos jovens a políticas de segurança pública voltadas para a articulação em ações, né, criadas pela União, Estados e Distrito Federal e dos municípios e com organizações não governamentais. A integração com as demandas políticas voltadas à juventude, a prevenção e enfrentamento da violência, a promoção de estudos e pesquisas e estatísticas, a fim de subsidiar, né, ações de segurança pública, a priorizar ações voltadas para jovens em situação de risco, vulnerabilidade social e egresso do sistema penitenciário nacional, a promoção do acesso efetivo dos jovens à defensoria pública, considerando as especificidades da condição juvenil, e a promoção do efetivo acesso dos jovens com deficiência à justiça e igualdade. E aí reforça, né, a Defensoria Pública nesse papel de cuidar, de tutelar e de defender os nossos direitos. Vem também essa questão, né, de pensar como é que a gente pode estar acabando com essa vulnerabilidade social, mas é algo bem difícil pra gente, né? Entendendo que a gente já nasce com um alvo, principalmente se a gente for negro, e pobre e periférico, né? Esses 3 P's já disse se a gente vai morrer, vai ser preso, ou se a gente vai ter que lutar muito para contrariar essa estatística. É isso, gente. Muito obrigado por trocar essa ideia com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Fico à disposição caso tenham alguma dúvida, algum feedback para dar. E vamos embora. Eu sei que não está sendo fácil, mas é possível sim construir uma nova história de vida, né? Entendendo que isso daí é só um ponto na vida de vocês, mas ainda a gente tem muita história para construir e que vocês precisam, né, fazer com que isso dê tudo certo, né? A gente precisa estar se comprometendo
com nós mesmos, né? A gente precisa dar a volta por cima e conseguir resistir diante dessas opressões que a gente vivencia. Um abraço a todos e todas.